Queridos irmãos e irmãs, nessa liturgia do 18º domingo do tempo comum, escutamos aqui o Evangelho de São Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 12. Alguém perguntou e reclamou a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão para que reparta a herança comigo. Alguém falou para Jesus a respeito deste tema, o tema da herança. É claro que quando nós olhamos para o Evangelho, nós não podemos pensar que a herança na época de Jesus é da mesma forma que nós temos hoje. Hoje, como que é a herança? Como se dividem os bens? Então nós temos uma casa, na família existe 4 irmãos, então se vende a casa e reparte o dinheiro para os 4 irmãos, de maneira igual. Na época de Jesus não era assim. Na época de Jesus, o filho primogênito, ele recebia o dobro daquilo que lhe cabia. Porque o primogênito, ele era o cabeça da família. E para os judeus, conservar os bens era conservar a bênção de Deus. Então o mais velho, ele tinha que ter um pouco mais. Fora isso, dentro da cultura judaica da época, existia o ano jubilar. O ano jubilar, neste ano, a terra, a propriedade, ela devia voltar para o dono original. Então é um pouco complicado falar sobre a questão de herança na época de Jesus e pensar que é da mesma forma que a nossa herança hoje. Mas esse homem chega para Jesus e toca nesse tema. Jesus Cristo, ele tratava de outros temas, de perdão dos pecados. Jesus Cristo, ele curava os enfermos, ele ressuscitava os mortos como ressuscitou Lázaro. Ele trabalhava dentro do coração das pessoas, dizia o que era bom, o que não era, qual era a vontade de Deus. Mas Jesus Cristo nunca trabalhou um tema assim, interno, um tema social. E esse homem chega para Jesus com essa pergunta e Jesus fala: mas quem que me constituiu juiz para que eu possa repartir esses bens? Jesus faz essa pergunta para ele. E Jesus Cristo faz essa pergunta para ele, e Jesus, como sendo muito inteligente, ele utiliza dessa situação para falar a respeito da vida e para falar a respeito da ganância. Jesus Cristo, ele começa dizendo: olha, a vida de um homem, ela não consiste no acúmulo de bens. Nós temos muitas coisas na nossa vida, mas isso não constitui a nossa vida, não constitui o cerne da nossa vida. E Jesus Cristo, para dizer isso, então conta uma parábola. A parábola de um homem rico que guardou os seus bens e que construiu celeiros maiores e guardou ali todos os seus bens, o seu trigo, e dentro do seu egoísmo, porque até aqui, se você vai analisar a oração que esse homem faz, é uma oração onde ele está conversando consigo mesmo. Olha, o que eu vou fazer? Eu vou construir celeiros. E depois vou dizer: agora descansa, come, bebe. Ou seja, não existia aí o verbo partilhar, desfrutar com os meus irmãos. Não era somente dentro do seu egoísmo. Esse homem estava dizendo: eu vou guardar todos os meus bens e vou desfrutar sozinho dos meus bens. E aí Jesus falou: que ironia a vida, porque naquela noite o Senhor ia pedir a sua alma de volta. E ele morreria e não ia desfrutar dos seus bens. Jesus Cristo, ele é muito inteligente, e por isso ele não dava
as respostas prontas para as pessoas. Porque muitas vezes nós queremos respostas prontas. Nós vamos diante do padre, do sacerdote, um direcionamento espiritual e falamos: olha, brigamos com uma pessoa, eu briguei com uma pessoa dentro de casa. Padre, o que eu devo fazer? Não é o padre que deve falar para você o que você deve fazer. Seguindo o ensinamento de Jesus, porque Jesus fazia isso, Jesus dava autonomia para as pessoas e dizia: olha, aqui é o caminho certo, você deve pensar nisso, nesse caso, você deve pensar na ganância, você deve pensar que a vida de um homem não consiste no acúmulo de bens. Mas Jesus não deu uma resposta. Jesus não falou: agora eu vou lá falar com o seu irmão de forma matemática, então você vai dar metade dos bens. Jesus não resolveu o problema, porque Jesus não veio para isso, para resolver os nossos problemas. Entenda bem, Jesus Cristo veio para nos dar base, para que nós possamos resolver os nossos problemas. Jesus Cristo veio para nos dar força, para que nós possamos resolver os nossos problemas. E por isso Ele não dá uma resposta. E é isso que nós devemos pensar, meus queridos irmãos e irmãs. Na ganância, o que adianta a gente brigar com o irmão por causa da divisão de bens, se daqui 100 anos, às vezes 50, às vezes 20, tudo aquilo que nós temos no nosso nome já não vai estar mais no nosso nome, porque nós vamos estar na casa de Deus. Todos os nossos bens, tudo aquilo que nós temos, todas as nossas posses, daqui a pouco já não vai estar mais conosco. Nem a nossa própria vida nós tomamos conta e nós temos poder sobre ela, porque um dia Deus vai chamar-nos de novo e nós vamos voltar para a casa do Pai, e ninguém pode controlar isso. Ninguém pode controlar. Então o que nós devemos fazer? Devemos ser ricos diante de Deus. E o que é ser rico diante de Deus? Ser rico diante de Deus é fazer a vontade dEle, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o irmão. Isso nós vamos levar. Diz a palavra de Deus, e São Paulo nos diz que tudo vai passar. Todos os dons, todas as coisas, um dia ela vai passar. Que a única coisa que vai permanecer é a caridade. Então quer dizer, a única coisa que nós podemos deixar de verdade como herança é o amor. Peçamos a intercessão de Maria Santíssima. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.